Oi, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa, a gente não gravou vídeo, tivemos uns problemas particulares e agora a nossa vida já tá mais restabelecida. Nós vamos dar continuidade no projeto, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a abertura de empresa já na prática. Então, o que eu esqueci de falar para vocês não esqueçam que vocês têm que ter o certificado digital, porque senão não vai dar certo, tá? Hoje tudo gira em torno do certificado digital. Então tem que ter, é um custo, mas é obrigatório, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é inserir o certificado digital, entrar no site da Junta Comercial. A gente tá falando da Junta Comercial do Estado de São Paulo, tá? Nós não estamos falando de outra junta comercial, porque cada junta comercial tem a sua peculiaridade. Então, aqui é o site da junta comercial, como vocês devem conhecer, e aqui é a parte onde a gente entra para dar entrada no processo. Então, aqui a gente pode alterar, fazer todo o procedimento que a gente fazia anteriormente, manual, a gente vai fazer por aqui, tá bom? Então, como que eu vou iniciar? Eu vou aqui, ó, processo integrado de viabilidade e registro. Clico aqui, eu tenho que acessar o certificado digital, eu vou acessar, ele sempre fica procurando, até encontrar, vocês vão ver, eu tenho vários aqui, mas enfim, nós vamos no que é o que eu uso para abertura de empresa, que é o meu, tá? Aí o PIN sempre é a senha de uso normal, como vocês já devem ter costume de senha PIN. Nós estamos abrindo uma sociedade limitada. Então aqui, sociedade limitada, nós estamos fazendo uma constituição. Então você vê que dá para fazer alteração, abertura de filiais, convalidação, alteração e encerramento de filiais. No nosso caso, hoje é constituição. Então, sociedade limitada, constituição. Abre aquela tela que quem estava acostumado a visualizar anteriormente, nós preenchíamos também a parte do contrato social. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é transcrever o contrato social para cá. Então, é uma constituição normal, não é por cisão, nem por fusão, nem transferência, não é nada disso. É uma constituição normal. É realmente o início da vida de uma empresa. O tipo de enquadramento, você pode escolher normal, e aí ela não vai ser microempresa e nem empresa de pequeno porte, que hoje é o que tá na moda, né? Microempresa e empresa de pequeno porte. Por quê? As microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm maior benefício em banco, com sindicato, com tributação. Então, querendo ou não, a maioria das pessoas iniciam a vida como microempresa, tá? E isso está ligado ao faturamento. Então, aqui, tudo que a gente vai colocar, nome empresarial, nós vamos transcrever do contrato social, tá? Nome empresarial, início da atividade. Então, aqui eu vou iniciar como nós já havíamos dito anteriormente, FK Comércio de Livros. Início da atividade. Ah, detalhe, gente. Nunca coloca o ME, tá? Porque o ME ele vai vir automaticamente depois, tá bom? Não há necessidade. Detalhe, na abertura não tem necessidade de aparecer o ME. Então, vou colocar aqui o início, dia 1/8 de 2016. O CEP, eu vou jogar um CEP aqui pra gente ter só uma base para vocês saberem como chegar até o final. Número 1, não tem complemento. E aí vocês vão preencher normal, como com o endereço da empresa, tá? Então aqui você digitou o CEP e automaticamente ele já vai trazer o endereço. Acontece algumas vezes do CEP não tá cadastrado. Então aí busca pelo correio, porque eu já tive exigência em empresa que o endereço não estava igual do correio, do site do correio. Então, o ideal é que a gente sempre tenha
faça um link com o correio antes de iniciar, tá? Então, toda vez que você fizer isso, valida para você ver se tem algum problema. Então, eu validei. Se tiver problema, não vai validar. Então, aqui, ó, dados validados, tá ok. Então, nada daqui tá impedindo de eu dar continuidade. Agora, o que a gente faz? A gente vai para integrante. Integrante, admissão. Então, admissão, porque é entrada de sócio, pessoa física normal, ela pode ser domiciliada no exterior, a um terceiro interessado, espólio quando há. Mas essa parte aqui, terceiro interessado, espólio, já é quando nós estivermos numa alteração, tá? Dificilmente vai ser na abertura. Mas enfim, o básico é esse. Aqui você vai preencher com todos os dados que estão no contrato. Lembrando, gente, tudo tem que estar idêntico ao contrato. Idêntico. Se não tiver idêntico ao contrato, não vai dar certo, tá? Então, você vai preencher com nome, com CPF, RG. Detalhe importantíssimo. RG, você... pode ser CNH? Pode ser a CNH para apresentar na junta comercial. Porém, nós precisamos do número do RG. Se houver o dígito, ele vai ser digitado aqui. Não há sequência. Data de expedição, a do RG. Não adianta colocar a data de expedição da CNH. Eu tive exigência porque eu arrisquei colocar a data de emissão da CNH e eles não aceitaram, tá? Não esquece de preencher órgão expedidor e unidade federal de onde foi emitida o RG, nacionalidade Estado Civil. Detalhe, casamento, os sócios são casados. Se eles são casados, a gente tem que observar regime de bens, tá? Para não ter problema na abertura de empresa. Então, hoje, mais comum é a comunhão parcial de bens. Quando é comunhão parcial de bens, a gente não tem exigência, não dá problema. Aqui é o endereço do sócio, que também deve ser o mais completo e idêntico ao que está no contrato social. E sempre lembrar que o cargo do integrante, um deles ou os dois, vai ser o administrador. Então, a gente tem que clicar no administrador e passar para o lado de cá. Lembrando que ele não é só administrador, ele também é sócio. Então, vou passar para o lado de cá, tá? Gente, sociedade limitada, ela pode ter um administrador externo, tá? Um administrador profissional. Então, esse administrador, ele também pode constar no contrato, não como sócio e só como administrador. Então, tem que ficar atento às modalidades, às alterações e ao desejo do teu cliente, tá? Então, aqui nesse caso, o sócio é o próprio administrador. Lembrando que a gente deve sempre colocar a data do início do mandato, 1/8/2016, que é a data do início da atividade, tá? Você adiciona a data do início. Tudo que você preencher, você adiciona. Valor do capital social. Bom, valor do capital social, digamos que seja 99 mil. Você vai preencher 99 mil. E não pode esquecer da administração. Então, a gente tem vários tipos de administração. Administração isoladamente em conjunto com alguns, isoladamente em conjunto com todos. Sim, em conjunto com alguns, em conjunto com todos. O que a gente faz? Nesse tipo de exemplo que a gente deu no vídeo passado, a gente tem a administração isoladamente e em conjunto com todos. Isoladamente. O que isso quer dizer? Que o sócio, ele pode assinar sozinho ou em conjunto. Ou em conjunto. Não quer dizer que seja apenas em conjunto. Esse aqui, se escolhermos esse aqui, ele vai assinar somente em conjunto. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho uma sociedade com você e a gente abre uma conta bancária.
Se eu assino isoladamente e em conjunto, eu posso assinar o cheque, por exemplo. E você também pode assinar, tá bom? Como a gente pode decidir assinar somente os 2 ou os 3, quantos forem. Então, eu vejo que a parte mais fácil da administração é essa aqui, porque se um sócio está viajando, o outro consegue resolver as coisas por aqui, tá? É uma opção, teu cliente precisa saber de todas, e sempre tem aquele caso de sócio cotista. Então, o sócio cotista, ele não administra, porque na verdade ele entra só para participar, para a pessoa conseguir abrir a empresa. Então, no caso, aqui é sim isoladamente em conjunto com todos. Nós estamos dando continuidade no exemplo que foi dado. Lembrando que você deve validar os dados do integrante e depois você deve gravar. Se eu validar agora, ele vai dar um erro porque eu não preenchi uma série de coisas. Então, onde apareceu o asterisco é onde eu deveria ter preenchido. Como eu não preenchi, então ele vai dar esse erro, eu não vou conseguir gravar. Aqui embaixo ele sempre aparece para você os erros que foram cometidos. Então é muito fácil, você vem. Se você digitar alguma coisa, alguma letra que ele não entende, ele vai te dar o erro e aqui vai aparecer a característica do erro, tá? Então, essa é a parte dos sócios. Preencheu um, validou, gravou, preenche o outro. Quantos sócios tiverem, tá bom? Aí a gente tem que, depois de validado, isso aqui, depois de gravado, a gente volta aqui, ó, para capital e atividade, tá? Capital e atividade. Aqui ele fala, o preenchimento do campo integralizado deve ser informado de acordo com a integralização do capital. No nosso exemplo, nós integralizamos o capital totalmente. Então, digamos que seja 100 mil o capital social. Então, aqui no integralizado, a gente vai colocar 100 mil. Acontece de muita gente não integralizar o capital, tá? Aí fica cotas em tesouraria, cotas em condomínio. No nosso caso aqui, nós integralizamos o total. Então, ele em tesouraria e em condomínio, ele acaba ficando zerado, tá? Atividade econômica. Lembrando que o tipo de capital que nós estamos usando é o nacional, não existe participação estrangeira, tá? Existe cláusula permissiva de deliberação majoritária? No nosso caso aqui não. Então vamos para a atividade principal. Aqui você tem duas opções de consulta. Você pode consultar pelo código do CNAE e pela atividade econômica. Deixa eu ver se pela atividade. Comércio de livros. Não aparece. Comércio varejista de livros. Aparece. Então, esse é o nosso KNAI 4761001, tá? O que eu faço? Eu digitei resultado da pesquisa. Quando aparece aqui o KNAI desejado, eu clico na ação que é atividade selecionada. Ela vem aqui para baixo. Aí eu volto. Você vê que ele tá aqui, ó, comércio varejista de livros. Se existir alguma atividade secundária, você vai clicar aqui, pode ir digitando os KNAIs, eles vão entrando gradativamente. Então, você digitou um KNAI? Deixa eu ver se dá. Eu não sei se esse KNAI existe, mas vou ver. Não existe. Por exemplo, deixa eu ver. Transporte. Aqui. Por exemplo, eu quero juntar ainda aí nessa transporte de valores. Eu quero escolher um outro. Então, eu escolho, eu desço outros serviços de transporte. Então, assim, eu posso ter a opção de ter o KNAI principal, com a atividade principal que a gente está exercendo, que a empresa está abrindo, e posso ter o KNAI secundário das atividades que a empresa também pode tentar. Talvez ela queira trabalhar em mais de uma área, isso acontece. Eu tenho cliente que tem 25 KNAIs, gente. Eu escolho, eles descem para cá, ó, atividade selecionada, e eu volto. Lembrando, no nosso exemplo a gente só usou comércio de livros, tá?
Então, a descrição do objeto social, gente, tem que estar idêntica ao nosso contrato social. Ela não pode estar diferente. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui no meu contrato, eu copio a minha atividade aqui, que eu digitei o meu objeto social, eu copio, volto lá e colo, Ctrl V. Porque ele fica idêntico ao que eu já digitei no meu contrato social, tá? Por quê? O que acontece? Essa semana mesmo eu tive uma exigência que eu não percebi. Eu digitei o objeto social, só que eu não percebi que eu digitei tanto objeto social que não completou. Ficou faltando, gente. Acredita? Tinha 3 folhas o contrato e ainda ficou faltando objeto social. E aí eu tive que ir reduzindo. Então eu fui abreviando tudo que dava para abreviar e entender. E aí no final das contas a gente conseguiu o deferimento, né? E aqui eu fiz isso. O que eu vou fazer, gente? Validar. Eu quero sempre validar para ver que não vai ter problema. Ah, mentira. Isso geralmente acontece, é péssimo, né? Porque a gente não consegue concluir o nosso processo. Mas enfim. Eu validei aqui, ele validou. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 opções. Se eu quiser gravar parcial, eu posso gravar parcial, ele vai me gerar um número de protocolo, depois eu volto, eu consigo alterar. Se eu clicar em resumo, ele vai direto para resumo e para as taxas, para a gente poder efetuar o pagamento das taxas, para depois imprimir a documentação. Então, o que eu aconselho vocês é, se vocês têm certeza de todos os dados digitados, resumo direto, efetua o pagamento das taxas, volta e imprime os formulários. Se vocês não têm certeza das informações, falta alguma coisa, falta algum detalhe, confirmar alguma coisa com os sócios, grava parcial, ele vai ficar na tua consulta de processos, só que ele vai estar parcial, ele não vai estar completamente gravado. Então, você consegue voltar nesse processo e alterar os dados. Se você clicar em resumo, ele não vai ter mais opção de alterar. Aí você vai ter que fazer tudo de novo. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Vocês só conseguem imprimir o formulário se vocês efetuarem o pagamento das taxas do GARI e do DARF. Se acontecer de vocês efetuarem o pagamento do GARI e da DARF lá, e quando vocês imprimem o documento, vocês olham e tem um problema, conselho que eu dou, dá a entrada na junta comercial, deixa da exigência, volta para vocês reaproveitarem o valor da taxa. Não vai fazer que nem eu no começo, que ficava pagando 1000 taxas. Dava exigência, eu pagava outra taxa. Aí dava exigência, eu não sabia que podia reaproveitar a taxa. Ou seja, o que eu cobrava do meu cliente, eu gastava tudo em taxa. Porque eu errava, dava exigência, voltava. Não fez isso. Da exigência, volta, você reaproveita a taxa, tá? Depois eu vou explicar para vocês no próximo vídeo como que faz pra gente reaproveitar a taxa. Então, conselho, pagou, imprimiu a documentação, depois de pago não tem volta. Pagou, vai imprimir a documentação. Da entrada, deixa da exigência. Quando volta, você corrige tudo que você quer corrigir. Ah, mas se eu não corrigir agora, não vai dar exigência e vai vir com a atividade errada. O que você faz? Manda sem o DBE, porque ainda assim a gente é obrigado a mandar a abertura com o DBE já. Então, o que você faz? Você provoca uma exigência. Você vai, manda sem o DBE, então vai te dar exigência, ausência de DBE. Ou você manda sem a cópia autenticada do RG, alguma coisa você faz para dar exigência para você reaproveitar a taxa. Eu acho muito mais válido do que você ficar pagando taxa, tá bom? Mais tarde eu vou fazer um processo e vou dar continuidade no vídeo para vocês verem como chega até o final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, peço desculpa novamente, porque nós tivemos realmente um problema, mas agora nós estamos aqui e vamos dar continuidade nesse projeto, tá bom?